Essa semana eu fiz uma sessão de perguntas e respostas nos stories e recebi essa pergunta aqui. Preciso de bons projetos para eu apresentar na Câmara, mas não consigo elaborá-los. E aí eu achei tão interessante a pergunta que aí eu já respondi para a pessoa, né, que a pergunta era tão pertinente que eu ia gravar um vídeo sobre isso. É isso que eu estou fazendo aqui agora. E é uma coisa que realmente, de certa forma, a gente já sabia que ia acontecer. Na campanha do ano passado, uma coisa que a gente via demais eram pessoas, candidatos, que estavam muito interessados em vencer a campanha, mas não estavam sabendo bem o que iam fazer caso vencessem, né? As pessoas, inclusive, era uma coisa meio paradoxal no Eleja-se, e eu sempre alertava isso, eu dizia, olha, eu estou aqui ensinando como você vencer a eleição, mas é muito importante que você se prepare também para após a vitória, né? Então, de fato, e aí é preciso a gente admitir, teve muita gente que se preparou, né? Empreendeu todas as suas energias, todos os seus esforços no projeto Vitória e em relação ao mandato ficou naquele sentimento de assim, não, depois eu vejo, né? E agora é a hora de ver, porque tem dois aspectos importantes, um aspecto aí mais objetivo, mais de questão de até de responsabilidade política e social mesmo, e um aspecto mais subjetivo, um aspecto que tem mais a ver com carreira política, né? Esse aspecto mais objetivo é que você foi contratado, né? Você apresentou o seu currículo, você se candidatou, as pessoas contrataram você e agora você precisa cumprir o que você se comprometeu a fazer pela sua cidade. Que esse cumprir, em alguns momentos, será cumprir a questão burocrática de mandato, de vereador, né? Vamos falar de prefeito também. No caso de prefeito, tem que ocupar o espaço lá e fazer o que tem de ser feito, né? A gente sabe que a máquina pública, ela de certa forma, ela mesmo que você coloque uma pessoa lá que não faça muita coisa, basta ela cumprir, como qualquer servidor público, né? Você passa num concurso, você chega lá e diz, olha, aqui sua função é essa, essa, essa e essa. Se você simplesmente fizer aquilo, é provável que as coisas continuem como estão, né? Eventualmente pode piorar um pouco, melhorar é muito difícil, mas elas continuam como estão, né? O poder da inércia, né? No caso de vereador também é isso. Tem muito vereador que entra na Câmara e diz, é para fazer o quê? Aí o cara diz, aqui você faz isso, faz isso, faz isso, faz isso e pronto, e vai levando. Alguns conseguem se manter na vida política utilizando esse tipo de estratégia, que é uma estratégia em que você faz um péssimo mandato e uma campanha eficaz. Eu não vou nem colocar eficiente, porque a maioria dessa galera que faz péssimos mandatos e consegue se reeleger, faz alguma coisa muito errada na campanha, né? Óbvio que tem algumas exceções de gente que é muito bom de marketing mesmo, é muito bom de imagem e tal, e você diz, olha, esse cara é uma fraude, esse cara é um péssimo vereador, mas ele cuida muito bem da imagem, ele inclusive faz campanha o tempo todo, está sempre trabalhando o marketing e eu, inclusive, conheço exemplos assim, mas a grande maioria são parlamentares de medíocre para baixo e que quando chega no período da campanha consegue se eleger, comprando voto, traficando influência, cooptando liderança, aquelas práticas que, enfim, um dia, se Deus quiser, vão acabar e a justiça precisa ajudar para que isso acabe, né? Mas, enfim, em relação à pergunta específica, aí eu me lembro, eu já vi isso, eu meio que pratico isso no meu dia a dia, como eu trabalho com criatividade, né, independente das questões políticas e tal, mas eu sou professor de criatividade no curso de publicidade e tal, então criatividade, uma das definições que a gente pode dar à criatividade é que a criatividade é a função, é a tarefa, é o ato de resolver problema.
Então, quem é criativo normalmente tem essa tendência a por onde andar, o que ver, o que encontrar, ficar sempre procurando problema para resolver, né? Então, eu, de certa forma, pratico isso, de nenhuma maneira em relação à política. Eu termino fazendo isso em relação à política para trabalhar as minhas consultorias, as minhas mentorias, para poder, enfim, passar minhas impressões, minhas indicações para os políticos que eu atendo. Mas eu também conheço, por exemplo, um dia desse eu estava conversando com um político sobre isso e ele disse, bicho, eu faço isso desde sempre. Desde moleque que eu ando na cidade, por onde eu ando, eu fico procurando coisas que estão erradas e aí eu fico pensando, né, quando eu paro, eu fico pensando quais seriam as soluções que eu poderia apontar para isso. Então, para responder à pergunta de você que fez a pergunta e você que é vereador, até você que é prefeito, prefeita, que está meio nessa de assim, pronto, e agora? Eu preciso entregar as coisas para a cidade e onde é que eu vou buscar isso? Você vai buscar na cidade. Os projetos que você precisa apresentar, obviamente você precisa apresentar projetos para resolver os problemas da cidade. Então esse é o primeiro passo. Você precisa treinar o seu olhar, né, afiar a sua sensibilidade para que você consiga, em todo lugar que você tiver na sua cidade, de manhã, de tarde, de noite, na rua, dentro da Câmara, nas redes sociais, você está o tempo todo entendendo que qualquer problema que aparecer na sua frente é da sua alçada ao apresentar uma solução, poder apresentar uma solução. Eu vou usar o exemplo aqui, enfim, se eu sair daqui, agora a gente está em período de pandemia, então eu tô com o costume de caminhar pelo meu bairro, né? Porque não tem ninguém nas ruas e tal, então dá para caminhar sem máscara, sem nenhum perigo, nem para mim, nem para outras pessoas. Então eu tenho feito isso comumente. E fico o tempo todo prestando atenção nos defeitos, nos problemas que eu encontro, né? Minha rua, por exemplo, ela foi pavimentada faz pouco tempo. E aí a empresa que pavimentou, a empreiteira, ela colocou uma barreira, né? Pegou um monte de terra e entulho e pedra, colocou na entrada da rua para os carros não transitarem enquanto a rua estava sendo pavimentada. Aí durante algum tempo, enquanto curava, né, o concreto, o cimento, tudo, só que essa empresa, ela nunca retirou isso, né? Então foi um problema que eu vi, né? Então provavelmente o contrato da prefeitura com a empresa não previu que a empresa deveria, ao final da obra, depois de tantos dias, quando a rua já estivesse pronta para transitar, a empresa deveria retirar aqueles entulhos da entrada da rua. Então faz mais de, sei lá, 3, 4 meses que minha rua foi pavimentada, foi calçada, e até hoje na entrada aqui na esquina perto da minha casa tem um montinho de terra de um lado, outro montinho do outro. O montinho que não tem no meio, nós moradores, o pessoal da rua, de alguma maneira foi tirando, né? Então é um problema. Se eu fosse vereador, eu ia apresentar uma solução para esse problema. Outra coisa que tem a ver com esse problema, quando a empresa veio fazer a pavimentação, um belo dia eu acordei de manhã, abri o portão, quando eu olhei pelo retrovisor do carro, tinham as pedras, né, as peças de meio fio, né, de pré-moldado, já estavam na frente da minha casa, então meu carro não conseguia sair. Eu tive que falar com o pessoal, o mestre de obras lá e tal, para o pessoal tirar as pedras, para eu poder sair com o carro, para depois eles colocarem as pedras. E a partir daí eu já sabia que eu não ia poder entrar na calçada, mas eu não recebi nenhum tipo de aviso da empresa, ou da prefeitura, ou da secretaria, ou de quem danado fosse, dizendo assim, ó, sua rua vai ser calçada, nos próximos dias você não vai poder transitar pela rua, você não vai poder usar a sua garagem, você precisa encontrar um lugar para colocar o seu carro. Não recebi nada disso, né? Então é uma falha. Eu, particularmente, considero que seja uma falha grave da prefeitura em relação à comunicação com a comunidade. E vou falar um terceiro exemplo em cima disso, para você ver que de um pequeno fato você consegue tirar um monte de coisas.
a gente sabe que é um problema enorme de mobilidade das cidades a questão de calçadas, né? Você, enfim, independente de que lugar do Brasil você estiver, eu tenho quase certeza que sua cidade tem grandes problemas de trânsito nas calçadas, né? Trânsito de pedestres. Porque aí o cara constrói uma calçada e ele faz uma mais alta, outra ele faz mais baixa, e aí uma pessoa faz a calçada de cerâmica, quando chove escorrega, outro faz a calçada com uma queda, justamente para a água escorrer para a rua, outro, enfim. Né? Aqui no meu caso, a casa vizinha, a minha, o cara fez a calçada dele, o desnível para a minha, ela dá, sei lá, no mínimo uns 20, 25 centímetros. Ou seja, é completamente impossível um cadeirante, uma pessoa com dificuldade de mobilidade, ela simplesmente passar da minha calçada para a calçada do meu vizinho. Além de tudo, em tempo seco, quando as folhas das árvores caem, junta na rua e o vento traz e forma uma represa de lixo, de folha, de sujeira na frente da entrada da minha casa. A minha calçada, eu tomei o cuidado de fazer. Enfim, eu acredito que, enquanto os caras ainda estavam calçando a rua, eu já peguei o pedreiro e já pedi para ele fazer a calçada, e a calçada ela está completamente dentro da norma. Se o meu vizinho ajustar a dele, se o meu outro vizinho ajustar a dele, a minha já está pronta. Mas a prefeitura não me entregou, por exemplo, nenhum documento, nenhum panfleto, não me mandou nenhum tipo de comunicação dizendo, olha, a gente está organizando tua rua, a rua que era de terra agora vai ser calçada, então vamos fazer uma parceria aqui, aproveita que a gente vai fazer isso e ajeita a tua calçada, deixa a tua calçada dentro da norma. A norma é essa. Essas 3 ações que eu falei, elas são ações que a prefeitura poderia tranquilamente fazer, como diz na justiça, de ofício. A prefeitura poderia ter alguém dentro da prefeitura que ficasse prestando atenção nisso. Eu já estou meio que entregando aqui uma coisa, porque a gente está desenvolvendo um projeto nesse sentido para apresentar, né, para prestar serviço para prefeituras de todo o Brasil, né, e aí eu não vou entregar muito ouro aqui, mas a prefeitura ela poderia fazer esse trabalho, né, de entender como melhorar essa experiência do cidadão, vamos chamar assim, né? Mas se a prefeitura não faz, é o vereador que entra ali, é o vereador que estabelece, por exemplo, que sempre que uma rua for calçada na cidade, antes a prefeitura vai enviar para todos os moradores o código do protocolo de como fazer calçada, né? Vai inclusive estabelecer que como a rua está sendo calçada, se a calçada não for ajustada, de repente o morador pode até pagar uma multa, pode sofrer algum tipo de penalidade, ou se ele fizer, ele pode ter algum tipo de benefício, um desconto no IPTU, uma coisa desse tipo, né? Então, esse tipo de espaço é que o vereador precisa ocupar. Então, você que é vereador, vereadora, fica aqui a dica para você, você que está com dificuldade de desenvolver projetos, de o que é que você vai apresentar para a sua cidade, é simples, resolva os problemas da sua cidade. Crie um olhar em que você consiga ver quais são os principais problemas que sua cidade tem. A partir daí, você já vai pegando o jeito e aí, num primeiro momento, você resolve os problemas. Eu sei que é ilusão, é utopia imaginar que em algum momento você vai olhar e vai dizer todos os problemas estão resolvidos, não tenho mais nada para fazer. Não, os problemas não serão resolvidos nunca, né? Mas, independente disso, em algum momento você pode chegar e dizer, eu vou dar um passo à frente. Além de resolver problemas, eu vou melhorar a vida das pessoas sem que necessariamente exista um problema. Embora sempre tenha um problema na base, né? Mesmo quando você faz, por exemplo, um benefício de entregar medicamento em casa, né? As pessoas vão dizer, não, mas o medicamento a prefeitura já está entregando, então não é um problema. É um problema sair de casa para ir pegar medicamento no posto de saúde ou na farmácia municipal, coisas desse tipo, né? Então essa é a resposta para a pergunta de uma pessoa que me mandou. Eu não vou citar a pessoa porque
enfim, é um costume meu não citar as pessoas, porque aí de repente a pessoa fica constrangida assim, ela queria me perguntar, né, com reserva, e aí, mas a pergunta foi: preciso de bons projetos para eu apresentar na Câmara, mas não consigo elaborá-los. Consegue, sim, é fácil, é simples, não dá trabalho, e se você, só esse caminho que eu dei, você já consegue resolver 90% do seu problema. Tem outros caminhos, tem outras possibilidades, né? A gente, enfim, trabalha isso nas mentorias, nos cursos, nesse tipo de coisa, mas essa dica fica para você aqui. Eu acredito que só fazendo isso você já vai ter um mandato muito interessante. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente do horário que você estiver assistindo. Se está assistindo no YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu joinha ou o seu não joinha. Se está vendo no IGTV também, não esqueça de seguir o nosso Instagram, compartilhar com os amigos, enviar, salvar, enfim, você tem várias possibilidades para continuar recebendo os nossos conteúdos e nos dar feedback se o trabalho está sendo bem feito, se a gente está ajudando você. Então fiquem com Deus, fiquem bem, até o próximo vídeo. Grande abraço.